Alô, eu sou a Lute Fonseca, professora doutora em ensino de línguas e fundadora do Clube de Alemão, a maior escola online de alemão da América Latina. A minha missão aqui neste podcast é te ensinar essa língua de uma forma leve e prática. E uma dica, na descrição você encontra o material de cada episódio para baixar, além dos links para nos seguir nas redes sociais e para conhecer o clube. E agora, bora pro conteúdo? Hoje a gente vai aprender muitas palavras relacionadas à comunicação em alemão. Telefone, telefonar, como é que fala computador, internet, e-mail, como é que fala enviar e-mail. Tudo isso a gente vai aprender hoje, junto, claro, com frases para contextualizar essas palavras. Vamos lá? A primeira palavra que a gente vai aprender hoje é telefone, que eu vou dizer das Telefon. Bem simples, né? Das Telefon. Por que das? Porque em alemão nós temos três artigos, der, die e das, que significam o ou a. Uma palavra em alemão pode ser masculina, então o artigo vai ser der, feminino, o artigo vai ser die, ou neutra e o artigo vai ser das. Lembre-se que o neutro não tem nada a ver com objeto, animal, nada disso. Qualquer palavra pode ser feminina, masculina ou neutra e você vai ter que decorar uma a uma. O telefone, então, vai ficar das Telefon. E o plural é feito com um E no final, die Telefone. Como assim? Em alemão também a gente não tem essa regra que todo plural é feito com S no final, como a gente tem em português, né? Cuja a língua em que a maioria das palavras tem plural com S. Em alemão você também decora um a um qual que é o plural da palavra. Então aqui de telefone vai ser telefone. E o artigo no plural é sempre die. Não importa se o artigo no singular era der, die ou das. No plural, tudo se torna die. Vai ser os ou as. Então, die Telefone são os telefones. A gente usa essa palavra telefone geralmente para telefone fixo, né? Então, posso perguntar, hast du ein Telefon? Hast du, né? Hast é ter, du é você, hast du, você tem. Em alemão, quando a gente faz perguntas, a gente faz a inversão entre verbo e sujeito. Então, em vez de falar você tem, em alemão eu falo, tem você? Hast du ein Telefon? Um telefone fixo. E o verbo telefonar vai ser telefonieren. Na verdade, telefonieren é falar ao telefone com alguém, tá? Então, telefonieren é falar ao telefone. Você pode dizer, por exemplo, ich telefoniere jeden Tag mit meiner Mutter. Ich telefoniere, ou seja, eu falo ao telefone, jeden Tag, todo dia, mit meiner Mutter, com a minha mãe. Ich telefoniere jeden Tag mit meiner Mutter. O smartphone, eu vou ter dois jeitos de falar, né? Primeiro, smartphone mesmo, é uma palavra neutra, das smartphone, né? Como em inglês. E aí, se eu quiser fazer o plural, eu coloco o plural com S mesmo, né? A palavra internacional geralmente tem S, de smartphones, os smartphones. Então, essa é a primeira forma, né? Eu posso dizer, das ist mein neues Smartphone. Das ist, esse é, mein neues, meu novo smartphone. Agora, se eu não quiser falar exatamente smartphone, se eu quiser falar simplesmente o celular, eu tenho uma outra palavrinha, que é das Handy. Das Handy não é uma palavra do inglês, né? Mas a origem é do inglês, por isso que a gente pronuncia dessa forma. Então, é como se o alemão tivesse roubado uma palavra do inglês para ter um significado diferente daquele em alemão. E fica a pronúncia também meio parecida com o inglês. Então, das Handy é o celular, o plural com S no final, die Handys, os celulares. Eu posso dizer, du hast dein Handy vergessen. Du hast dein Handy vergessen. Du é você. O hast com vergessen lá no final é o passado do verbo vergessen. Então, esses dois verbos, hast com vergessen, juntos, dão o passado de vergessen, que é esquecer. Então, du hast vergessen, você esqueceu. E no meio eu tenho dein Handy, o seu celular. Então, você esqueceu o seu celular. O computador vai ser der Computer. Fala um pouquinho como inglês, mas o finalzinho alemanizado, uma palavra masculina, der Computer. O plural é a mesmíssima palavra, só que ao invés de der, eu vou colocar die Computer, os computadores. Eu posso dizer, schalten Sie den Computer aus. Schalten Sie den Computer aus. O schalten com o aus lá no final é um verbo separável. Se você ainda não viu isso, não se preocupe, mas basicamente é quando o verbo tem uma partezinha dele que cai lá para a última posição. O verbo aqui é ausschalten, e quando ele está conjugado vira schalten aus, que significa desligar. Como ele está na primeira posição aqui, né, antes do sujeito, que o sujeito é Sie, é você,
Mas não é uma pergunta, né? Uma exclamação é um imperativo. Então, se eu coloco o verbo no início da frase, não é uma pergunta, é uma exclamação, imperativo, é uma ordem. Schalten Sie aus é desligue, né? E den Computer, o computador. Então, schalten Sie den Computer aus, desligue o computador. A internet vai ser das Internet, tá? A gente não vai usar plural as internets, não. Singular, das Internet. Palavra neutra. Exemplo, das Internet funktioniert heute nicht gut. Das Internet, a internet funktioniert, funciona heute, hoje, nicht gut, não bem. Ou seja, a internet não funciona bem hoje, não está funcionando bem hoje. Das Internet funktioniert heute nicht gut. E o e-mail? O e-mail vai ser uma palavra feminina, olha só, die E-Mail. Die E-Mail é o e-mail e o plural com S no final, de e-mails, os e-mails. Eu posso dizer, haben Sie meine E-Mail bekommen? Haben Sie meine E-Mail bekommen? Então, haben Sie haben é ter, Sie é você, você tem, haben Sie, você tem. Só que, atenção, aqui, quando eu tenho haben, eu também tenho um outro verbo lá no final, que é o bekommen, que é receber. Vai acontecer igual aconteceu com vergessen ali em cima. Se eu tenho haben mais um outro verbo no final, geralmente eu tô falando de passado. E aqui é o passado do verbo bekommen, que é receber. Então, haben, bekommen, o haben perde esse significado de ter e passa a formar o passado de bekommen, que é receber. Então, haben Sie bekommen é você recebeu. Meine é meu. E-mail é o e-mail. Então, haben Sie meine E-Mail bekommen? Você recebeu o meu e-mail. Então, e-mail bekommen é receber o e-mail. E enviar o e-mail? A gente tem algumas possibilidades, né? A primeira delas é usar o verbo mailen. Mailen é nada mais, nada menos que enviar e-mail. É comum? É, mas é mais informal. A gente tem duas formas mais formais de dizer isso. A mais formal de todas é eine E-Mail senden, tá? Enviar. Mas outro verbo para enviar é schicken. Schicken e senden, ambos significam enviar. Então, eu posso dizer, ich muss noch ein paar E-Mails schicken. Ich muss, eu tenho que. Quando eu tenho dois verbos em alemão, o segundo verbo está sempre lá no final. Aqui é schicken, que é enviar. Então, ich muss schicken, eu tenho que enviar. Noch, ainda, ein paar E-Mails, alguns, né? Ein paar, pessoal, não é dois, não é um par, são alguns e-mails. Então, eu ainda tenho que enviar, eu ainda preciso enviar alguns e-mails. Ich muss noch ein paar E-Mails schicken. E navegar na internet, né? A gente diz em alemão surfar na internet. Im Internet, ou seja, na internet, surfen, surfar, tá? Então, im Internet surfen. Eu posso dizer, wie oft surfst du im Internet? Wie oft, ao pé da letra significa quão frequentemente, ou seja, com que frequência, né? Wie oft. Surfst du, surfst é surfar, du é você, então você surfa im Internet, na internet. Então, com que frequência você navega na internet, etc. Pergunta de velho, né? Hoje em dia, todo mundo que é mais jovem usa a internet todos os dias, né? E mandar uma mensagem, como é que fala? A gente aprendeu o verbo mandar, enviar, né? Que é senden ou schicken. Senden ou schicken, igual do e-mail ali em cima. Só que uma mensagem eu digo eine Nachricht. Eine Nachricht. Tá? Posso dizer, unser Vater sendet uns viele Nachrichten. Unser Vater, nosso pai, sendet, envia uns, para nós, ou seja, nosso pai nos envia viele, muitas, Nachrichten, mensagens, tá? Unser Vater sendet uns viele Nachrichten. Então, as mensagens você vai usar para quê? Sei lá, para o WhatsApp, por exemplo, né? WhatsApp, você vai mandar uma mensagem de WhatsApp. Fechou? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Eu amei, apesar de que eu tô meio resfriada, vocês devem estar ouvindo a minha voz. E a gente se ouve logo logo. Bis dann. Tschüss!